Nosso estado é riquíssimo, né? E na parte de mineração não é diferente. Nós temos relatos de que lá na região oeste temos uma produção de mármore que tem uma pureza diferenciada em relação a todo mundo. Também na região ali de Mirassol e Curvelândia tem um potencial enorme também de minério. E quando tivermos condições de explorar, preservando a natureza, conservando os bens ambientais, sem dúvida que isso vai ser de muita importância, não somente para quem trabalhar nisso na iniciativa privada, mas como para a sociedade como um todo, gerando emprego, renda, riquezas. Agora, é fundamental que façamos esse trabalho, ressalto, com os cuidados do meio ambiente, né? Essa questão é muito séria. Se diz hoje, a gente está conversando com amigos que trabalham nessa área, eles dizem assim, olha, não é como antigamente, não se contamina os rios tanto como antes, tanto. Então tem um limite de contaminação que é aceitável. O número de pessoas que estão consumindo peixes com mercúrio e depois adquirindo doenças cancerígenas, isso vale a pena uma pessoa doente? E isso mexe muito comigo, sabe, Paulo? Nos anos 80, eu me recordo, eu devo ter contado já para vocês aqui, eu morava aqui no Boste da Saúde, eu pegava meu ônibus ali embaixo do viaduto, da Avenida CPA, para ir para a escola, Colégio São Gonçalo. E teve um momento que eu não pude mais pegar ônibus, tive que ir de motorista. Achei, olha, que coisa esquisita de motorista, né? Aí eu juntava a gurizada do bairro, ia todo mundo numa Fiat 147, quase um em cima do outro. Mas por que isso? Para ajudar a trocar de marca. Porque meu pai foi ameaçado de morte naquela época. Porque ele era secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social e onde não existia FEMA nem SEMA. As políticas de meio ambiente eram nessa secretaria. E tinha lá já o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA. E o CONSEMA fez uma análise técnica, científica e trouxe para o secretário. O órgão consultivo, deliberativo, de orientador é o Conselho de Políticas Públicas. Trouxe os fatos para o gestor, o secretário, no caso era Walter Fidelis, e ele, confiando nos dados científicos, determinou, pelo poder de polícia que o Estado tem, o fechamento dos garimpos em Poconé nos anos 80. Você imagina. Poconé, o que tinha naquela época era garimpo, né? Muito mais do que hoje, no perímetro urbano mesmo, como disse o Vinícius. E aí, alguém resolveu ameaçar de morte a nossa família, né? Ao mesmo tempo, ofereceram vantagens indevidas e meu pai não aceitou, né? E houve pressão política, imagina, o lobby, a força política, tudo quanto é lado. E ele falava assim, mas gente, são dados científicos, tem pessoas que estão ficando doentes por conta do mercúrio que é despejado sem controle algum, entre aspas, sem nenhum tipo de controle, se é que hoje existe um controle, não sei, mas naquela época não tinha um controle devido, nos rios do Pantanal. Então, o que aconteceu? Eu me lembro que ele foi lá, minha mãe ficou sofrendo, chorando em casa, ele com o coronel Rosa Fortes, guardei esse nome, nunca mais esqueci. E eles foram lá e lacraram mesmo, equipamentos e fita nas áreas que eram usados para garimpo e tal. E aconteceu um fenômeno político. A secretaria foi fechada. Você acredita nisso? Sim, com A certeza. secretaria foi fechada. E ele naturalmente foi exonerado. Para sanitização. E aí depois ofereceram, na época, não, como ele era uma liderança política, naquela época um outro cargo para ele não aceitou. Aí meses depois ele veio a ser prefeito de Cáceres. E Cáceres tinha um poder muito grande no partido que meu pai pertencia, na época o PMDB, né? Tanto é que Ulisses Guimarães, o único município no Brasil em que Ulisses Guimarães ganhou a eleição para presidente em 89, foi em Cáceres. E meu pai teve uma votação lá, quase 68% dos votos contra mais 4 candidatos. Mas naquela situação a gente passou por um momento de testemunho em família, né? E aí que eu fui entender depois por que eu estava indo de carro para a escola e não mais de ônibus. Porque tinha ameaça de morte, cara. Tá? Então, assim, porque a gente acreditava. Meu pai deu esse exemplo a nós, então ele leva muito a sério isso até hoje. Fazer, sim, a exploração mineral, sem dúvida. Inclusive, meu pai mesmo, na vida da iniciativa privada dele, teve um momento da vida dele que ele investiu em mineração lá na região de Arenápolis. Então, a gente acredita que é possível, necessário e bom investir na área do minério, mas com todo o respeito ao meio ambiente.